Muito bom. Tivemos um caso aqui no Hospital da Restauração, acho que é a maior emergência, né, do nosso estado, não sei se é do Nordeste, mas o teto caiu. A gente viu até político, um vereador de Recife, fazendo piada que o teto caiu, que rachou. E aí ele falou, na minha casa o gesso já caiu também, isso não é muita coisa, no banheiro da minha casa já caiu. Estou fazendo piada com isso. Como a senhora analisa a questão da saúde do nosso estado? Veja, primeiramente, me solidarizando com todo mundo que estava lá nessa emergência. Aquele vídeo, acho que a maioria das pessoas viram, é desesperador. Né? E eu vou usar esse mesmo exemplo que esse vereador deu para fazer piada, para convidar todo mundo a uma reflexão. Veja, se o teto da minha casa está caindo, eu não vou esperar o reboco cair na cabeça de um filho meu, né, de um parente meu ou na minha cabeça para me machucar. Eu vou reformar, eu vou consertar, e se eu não tiver dinheiro, eu vou apelar para minha família, para os meus amigos, eu vou pedir uma ajuda, vou parcelar em 10 ali e eu vou consertar. A gente não espera cair para consertar. Por que no serviço público esperam primeiro acontecer o desastre para depois ofertar a solução? Né? Por que espera o teto do hospital cair para poder consertar? Aquilo ali já estava para acontecer. Né? Na verdade, o Hospital da Restauração, eu falo isso porque eu frequento como delegada, para ouvir vítimas de crimes, né? A gente frequenta muito. E a estrutura do Hospital da Restauração é muito precária, há muitos anos. Esse problema não é de agora. Por que não se faz uma reforma estrutural? É um hospital, Jairo, de referência no Nordeste e no Brasil. É um dos melhores hospitais de trauma do Nordeste. Inclusive, a equipe da restauração é excelente. A equipe médica, a equipe de enfermagem, a equipe de serviços gerais, todo mundo que trabalha ali trabalha muito empenhado, o pessoal da segurança, para que aquilo dê certo. Mas ninguém pode fazer milagre. O que falta é o poder público se antecipar aos fatos. Por que tem que esperar as pessoas morrerem na queda da barreira para fazer uma obra? Por que tem que esperar a cidade alagar, todo mundo perder carro, enchente para poder fazer alguma coisa? Esse que é o problema. Falta gestão e falta planejamento. Não falta verba não, viu? A gente coleta e recolhe impostos pra caramba aqui. Todo mundo paga imposto, todo mundo aqui tem uma carga tributária altíssima, seja como pessoa física ou pessoa jurídica. O problema é que falta gestão e falta planejamento. Quando você vê um estado ou uma cidade gastar mais em publicidade do que em obra, tem alguma coisa errada. E o problema está aí. Aí, um outro convite que eu faço para as pessoas. Será que o político frequenta o Hospital da Restauração? Ou só vai lá quando tem um escândalo desse e vai lá para aparecer? Será que algum político do nosso estado já andou de ônibus? Eu falo isso porque eu andei de ônibus, eu tenho 39 anos de vida, eu andei 25 anos de ônibus. 26, aliás. E 2 anos dessa minha andança de ônibus foi aqui. Eu virei delegada aqui em 2008, não tinha dinheiro para comprar um carro, estava chegando aqui, estava começando a organizar minha vida. Passei 2 anos pegando o CDU Caxangá. Eu sei o que é andar em transporte coletivo aqui. Será que algum político já fez isso? Eu convido os políticos a irem no hospital, um dia serem atendidos lá, a irem numa UPA, a entrarem dentro de um busão, a usarem o metrô, a usarem os serviços públicos, né? E não usam. Algum prefeito coloca o filho no transporte escolar? O TCE fez um levantamento. 99% do transporte escolar dos interiores tem problemas com habilitação, cinto de segurança, vidro quebrado, falta de segurança para as crianças. Esse que é o problema. O político não é usuário. E se ele não é usuário, ele não sabe o que está acontecendo ali. E o pior, nem procura se inteirar. Quem é que paga a conta? Somos nós. Eu espero que a gente não coloque essas pessoas de novo para gerir a gente ali. Porque a gente vai estar condenando o nosso estado a mais 4 anos de atraso. É verdade. Quer fazer alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta mais voltada para a segurança pública. A gente tem um grande problema aqui no nosso estado, que é as brigas das torcidas organizadas. É um câncer no futebol. Até é interessante, eu acho, a gente falar sobre esse tema, porque o público aqui do podcast é muito voltado para futebol. Sim. Também, né? O pessoal gosta bastante. Então, é um problema que o cidadão de bem tem para ir frequentar o estádio. Eu falo isso porque eu frequento o estádio há muitos anos, eu gosto muito de ir, mas isso é uma coisa que ninguém resolve. Não só aqui em Pernambuco, mas no Brasil inteiro. A senhora é delegada, deve estar bem antenada em relação a isso. Queria saber se você tem alguma pretensão de tentar fazer alguma coisa para resolver esse problema. Porque a gente tem bons exemplos Brasil afora. Na Inglaterra a gente teve um problema muito grande disso daí, com os hooligans,
e foi resolvido o problema lá. Por que a gente não pode se espelhar no que dá certo lá fora e tentar trazer para cá? Porque já tentaram fazer várias coisas. Já tentaram banir a torcida do estádio. Então o cara vai sem a camisa da torcida, mas está lá do mesmo jeito. Eles também arrumam confusão aos arredores do estádio. Então é um outro problema. Muitas vezes nem tem jogo do time, mas o cara tá na rua para arrumar confusão em nome da torcida organizada. Então eu queria saber se a senhora tinha algum projeto, pensa em alguma coisa para tentar melhorar isso daí. Eu acho que a gente deve beber da fonte de onde dá certo, né? E eu acho que a gente deve buscar realmente exemplos que deram certo fora do país, ou até mesmo aqui no país, embora eu desconheça aqui no país da gente. Mas o que a gente tem hoje, como você disse, não tem como impedir, né? Há uma tentativa de impedir, mas na prática acaba acontecendo porque o pessoal vai para fora do estádio ou vai sem a camisa. Então, de todo jeito, o problema acaba não sendo a torcida, o problema são as pessoas, né? É a forma como você encara a torcida, né? E às vezes essa paixão pelo futebol, por qualquer outra coisa na vida, passa um pouco do limite. A gente já viu cenas aqui muito trágicas, como o torcedor que morreu quando jogaram uma bacia sanitária, né? Eu, como delegado em Jaboatão, a gente investigou uma outra situação que foi tenebrosa, né? Um time jogou com Santa Cruz aqui no Recife, né? Era um time de outro estado, se eu não me engano, não sei se era Natal ou da Paraíba, e quando a van estava indo embora com o time, passando ali na BR-232, na altura de Santo Aleixo, a van foi alvejada a tiros, né? E foram pessoas que estavam com camisas de uma torcida organizada. Eu não estou julgando a torcida, até porque a gente não pode julgar um grupo pelo ato desvairado de algumas pessoas. Mas isso é uma coisa muito séria. Quando o fanatismo, né, da torcida, ele se torna algo criminoso, né? Pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço, que torce, que acompanha o seu time, que gosta do esporte, querem realmente um ambiente pacífico. As pessoas querem levar seus filhos para o estádio para assistir um futebol. E hoje as pessoas têm medo. Eu acho que a gente precisa passar por um trabalho de conscientização. Não é só um trabalho de repressão. Não é a polícia que vai resolver isso sozinha. De fato, não é. A polícia vai resolver ali na hora. O que a gente precisa passar por um trabalho de conscientização dessas torcidas, buscar exemplos fora do país e ver o que foi que deu certo e trazer para cá. Porque, veja, eu sou muito contra essa teoria do primo pobre, do patinho feio. É porque a Europa é melhor do que a gente. Cara, a Europa não é melhor do que a gente, né? Nós somos seres humanos civilizados. Por que algo que dá certo lá não pode dar certo aqui?